neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma maneira excelente, eficaz, para vencermos como cristãos é olharmos através das Escrituras e da história como venceram aqueles que creram em Deus, que viveram sob os seus desígnios.
Ouvintes, não podemos falar nestas coisas sem citarmos a Abraão. Abraão é chamado pai da fé. E a sua fé foi manifestada através da obediência. A obediência, por sua vez, reflete através das obras, dos atos, das atitudes. Haja visto que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Então é bom recordarmos juntos como Abraão venceu. Partindo daqui, ele obedeceu. E por obedecer, recebeu a promessa. E quando ele estava numa hora decisiva para si, como sempre todos que propõem servir a Deus, que são chamados por Deus, se encontram em determinadas épocas de suas vidas em uma verdadeira bifurcação. Mas não precisa temer, porque a escolha será correta. Não tenha dúvida disso. Certa feita, Abraão esteve numa circunstância como esta. E qual foi a sua atitude? A sua atitude demonstrou a sua fé. Disse para o seu sobrinho Ló: se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Não vamos contender. Por que vamos brigar? Os seus pastores com os meus pastores. Uma vez que não deu certo, então escolha o teu caminho, por tua própria escolha. Agora, vamos lembrar sempre que a nossa escolha determina o nosso destino. Ali Abraão soube escolher como um verdadeiro filho de Deus. E depois de receber aquela promessa tremenda de Deus, ele teve lutas, porque você sabe, e mesmo depois de você receber a promessa, você tem que lutar para tirar a Satanás de diante de você. Não vai ficar assim, como que num comodismo, deitado em berço esplêndido, descansando em águas mansas, em sombras, enquanto outros navegam em mares de sangue. Não, não, não. Depois que Abraão recebeu a promessa, ele teve a sua fé terrivelmente provada. E a sua atitude nos mostra que a sua oração era esta: Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Deus, tu me disseste que a promessa é minha. Eu tenho fé em tua promessa. As atitudes de Abraão falam isto bem alto diante de Deus e diante de nós, que nos consideramos pela fé seus filhos. Estou levando tua palavra. Cada passo da vida de Abraão mostrava: estou levando tua palavra. Eu tenho fé em tua promessa. Tu me prometeste, tu me disseste. Então o cristão vem e toma as palavras de Jesus Cristo, que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui estou eu, Senhor. Você poderia
nesse instante, se apresentar diante de Deus? Talvez as riquezas, as preocupações pela vida, o progresso, não permitem a pessoa ter tempo nesta hora, uma hora tão imprópria, para se apresentar diante de Deus. Mas quem sabe alguém está gemendo, está num leito, quem sabe alguém está com saúde, mas uma filha, um filho, o esposo ou a esposa, as circunstâncias da vida têm lhe obrigado a parar. Você então diz: aqui estou eu, Senhor. Estou pedindo como Abraão pediu. Estou buscando como Abraão buscou. Estou batendo. Tenho que recebê-lo. Tu conheces a minha necessidade e ao mesmo tempo conheces o meu coração. Se Deus conhece a nossa necessidade, devemos saber também que Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes em casa, no trabalho e em todas as partes. Então algo tem que suceder quando você cita a palavra e sua vida vem vindicada por esta palavra. Lembremos-nos de Jacó. Ele chorou durante uma noite toda por uma audiência com Deus. E logo ali pela alvorada, romper da aurora, o anjo do Senhor lhe veio, mesmo antes disso. Mas pela alvorada o anjo quis ir. Mas Jacó disse: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Outro teria ficado muito satisfeito e muito contente, teria falado muita língua estranha e teria voltado com um grande testemunho para a família, para a sua congregação. O anjo do Senhor me visitou e eu fiquei muito alegre. Saí dali com um ministério, uma coisa assim. Não, Jacó não se contentou com isso. Ele chorou e pediu a bênção que ele estava precisando. Quando você tem uma bênção para contar, você tem que se lembrar que isto não é apenas uma cura, mesmo que fosse a cura dos olhos, a restauração da vista, mesmo que fosse uma ressurreição. Você não pode contar uma bênção de maneira alguma antes que a verdadeira bênção tenha vindo sobre sua vida. Jacó poderia viver testificando de bênçãos aos montões como ele quisesse, mas para ele faltou a principal, e foi justamente pela qual ele chorou. Ele lutou, foi o sinal de Deus, foi o Espírito Santo. Ninguém pode receber bênção nenhuma que permanece a não ser o Espírito Santo. Agora ele chorou. Nós citamos o caso da mulher Sirofenícia de Nação em São Mateus, capítulo 15. Nós encontramos o caso desta mulher cananeia. Ela vinha lutando, ela vinha clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não estava lutando por si mesma diretamente, mas estava lutando por sua filha. Ela estava lutando por alguém muito querido de sua alma. E o que acontece, ouvintes? Ela clamava errado. Ela, como Sirofenícia de Nação, clamava por filho de Davi. Mas isso era para o judeu. Filho de Davi é para o judeu. Quando o cego de Jericó clamou filho de Davi, Jesus atendeu. Mas ela podia clamar toda a sua vida filho de Davi, que Jesus não lhe atenderia. Isso está tão implicado com a verdade, com as Escrituras,
que logo Jesus lhe respondeu que não era lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, isso por causa do tratamento que ela estava lhe dando. Pedis e pedis mal. Pedis mal. Aqui está um segredo muito importante. O profeta desta era pregou a mensagem: o que é o Espírito Santo? Depois, para que foi dado o Espírito Santo? E logo em seguida, ele pregou como receber o Espírito Santo. As duas primeiras ele deixou gravar, a última não. Então nós temos a mensagem, o que é o Espírito Santo. Nós temos a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Não temos a mensagem, como receber o Espírito Santo. Mas então a coisa teria ficado incompleta? Não. O Espírito de Deus não deixou que isso fosse gravado, justamente porque já estava na mensagem o sinal e demais outras mensagens. Era a obediência que dava direito ao sinal. Então, como receber o Espírito Santo? É obedecendo a palavra. E quem pode obedecer a palavra sem ter o Espírito Santo? Isto significa que não é para quem quer, não é para quem corre, é para aquele a quem Deus chama. Agora, a mulher estava pedindo loucamente, mas pedindo errado. Mas logo ela demonstrou sua fé. Quando Jesus disse aquilo para ela, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua fé enquadrou-a em todo o sistema de Deus. A sua fé enquadrou-a em todo o sistema de Deus. Eu não quero uma fé que me enquadra simplesmente num pedaço do sistema de Deus. Você não deve querer uma fé que te enquadra apenas em uma parte do sistema de Deus. Mas vejam, a fé de Abraão o enquadrou em todo o sistema de Deus. A fé de Noé o enquadrou em todo o sistema de Deus. A fé de todos os heróis da fé os enquadrou em todo o sistema de Deus. Por isso, o fim deles, para os homens, foi um fim negro, horrível, mortes terríveis. Mas para aqueles que têm a luz eterna, para aqueles que têm o Espírito de Deus, eles alcançaram a promessa. Lutaram pela promessa. E a promessa se cumpriu em todos eles. Sobre todos eles, na vida de todos eles. Aí temos Hebreus capítulo 11, considerado a galeria dos heróis da fé. Isto é, galeria de homens e de mulheres cuja fé enquadrou em todo o sistema de Deus. Como posso eu pensar numa fé que enquadra no sistema denominacional apenas? Essa fé daria apenas poucos passos, uma justificação pela fé, até mesmo santificação, e muitos vão até os dons espirituais, e quem sabe até o novo nascimento. Mas ainda não enquadra em todo o sistema de Deus, porque o sistema de Deus no tempo de Lutero foi, na verdade, até justificação pela fé. É como uma árvore que estava crescendo. No seu determinado tempo, ela tinha que estar, na verdade, naquele tamanho. Mas daí um tempo ela não podia estar mais paralisada ali. Ela tinha que ter crescido, tinha que ter ido adiante. Então o sistema de Deus foi com Wesley até a santificação.
Então uma fé simplesmente na mensagem de Lutero no tempo de Wesley não significava nada mais senão o primeiro passo de um bebê. Mas a santificação significava apenas o segundo passo. Os dons espirituais o terceiro passo. Mas agora você deve ter fé genuína em toda a palavra, não apenas em parte da palavra. Não somente onde se refere a dons espirituais, não somente onde se refere à cura divina, porque caso contrário você fica lutando só por estas coisas, você chora uma noite toda, fica 90 dias não sei aonde, e faz buraco no cimento com os joelhos, e demais coisas, mas só por aquilo. Rebeca teria ficado na casa dos pais, bonita, ornada, cheia de dons, cheia de dádivas, se ela não tomasse uma posição de seguir o mensageiro ao encontro do noivo. Você não pode conformar com isto mais. O mundo está inconformado. As mulheres estão inconformadas com suas vestes, com seus recursos domésticos, e por isso estão sempre buscando mais e mais. O mundo não está satisfeito com aquele avião a jato. Aqui era um supersônico. Mas, no entanto, estão satisfeitos aí com um evangelho de eras atrás, com uma mensagem que foi do tempo de Lutero. Isso satisfaz? Não. A quem mais é dado, mais exigido, e quem é santo se santifica ainda mais, quem é justo faz justiça ainda mais, quem é sujo, suja-se ainda mais. Eu quero mais de Cristo, você canta. Eu quero mais de Cristo. Quero mais do seu poder, quero mais do seu amor, quero mais de sua vida. Então você não pode ficar chorando somente por uma coisa. E pedir, correto, é ao Pai em nome do Filho, Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, isto será feito. Jesus não ensinou a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. A Sirofenícia de nação estava pedindo Jesus, filho de Davi, mas aquela não era a expressão correta. O sistema de Deus ali para os gentios, Jesus era filho do homem e não filho de Davi. Ele é filho de Davi para os judeus. Ele é filho do homem, profeta. Ele é filho de Deus no seu corpo, na igreja. É o Espírito Santo na igreja. Oh, isto é maravilhoso. Deus os abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Peça algo mais. Sonda-me, ó Deus, vê se está faltando alguma coisa em mim. Me completa como cristão. Me completa, enquadra, me ajuda a ter uma fé que enquadre em todo o sistema de Deus, em toda a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja evangélica, Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você, ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília,
tabernáculo da fé Brasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel.
ser obediente ao Rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. A Jesus darei louvores, gratidão pelo seu amor que demonstrou na cruz, pelo seu triunfo sobre a morte e o mal. Glória, glória a Cristo, o grande Salvador, o meu Senhor e Redentor. O meu Senhor e Redentor. O meu Senhor e Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que beleza de escritura! Quando um homem pega a escritura de uma grande fazenda em suas mãos, devidamente registrada, sem problema algum, ele diz: aqui está a fazenda em minha mão. Ou de uma casa, uma propriedade, não é? De muito valor. Não há coisa melhor do que ter a escritura registrada na mão. E que escritura maravilhosa está ao alcance de todos os filhos de Deus. É a Bíblia Sagrada, registrada no cartório divino, sob o selo de Deus, sob a palavra que não falha. É um título de propriedade definitivo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Temos lido na Escritura registrada pelo próprio Deus, selada pelo Espírito Santo. Amados, não há coisa que mais nos consola nestes dias do que sabermos que temos crido num Deus que não está indiferente às nossas lutas, às nossas dificuldades. Existe uma classe de ateus, eles não negam propriamente a existência de Deus, mas eles dizem que Deus é tão grande
e está tão longe de nós, e que criou, na verdade, a terra e os homens, mas não toma conhecimento da existência do homem. Porque ele já deu inteligência para o homem, capacidade, e numa linguagem popular, que o homem se vire, procure os seus meios, use das leis que ele deixou aí e tudo mais, mas que Deus não está tomando conhecimento do que se passa na terra. Bom, essa é uma classe de céticos, de ateus, em relação à presença de Deus, à atuação de Deus na terra. Isso não combina perfeitamente, indiscutivelmente, com a verdade. Não combina. Porque essas próprias leis que os homens exploram demonstram e provam que Deus está plenamente ocupado com o homem. Deus está, num sentido, ele está assim, inteiramente voltado para o homem. Num sentido, é claro. Em um sentido, ele não está tomando conhecimento. Mas em outro sentido, ele está plenamente ocupado. Quando o homem vira as costas para Deus e o abandona e rejeita todas as suas leis, a sua palavra, Deus deixa que ele haja por si mesmo, dê os seus passos como uma criatura autossuficiente, não é? Não precisa do Senhor. Mas, por outro lado, ele trata com este homem mais cedo ou mais tarde. Oferece-lhe a graça, a misericórdia e logo o juízo. Ora, ele jamais poderia trazer juízo sobre a humanidade sem que antes lhe oferecesse a misericórdia, a graça, o perdão. Então, a vinda de Jesus Cristo prova perfeitamente que Deus não deixou a terra e o homem lá no princípio, lá no Éden, não. Mostra que muitos mil anos mais tarde, Deus ainda estava plenamente vinculado com a sua palavra, com o seu propósito em relação ao homem, a ponto de se fazer homem, de se humilhar até a morte e morte de cruz. Como podemos dizer que Deus não está ocupado com o homem? Perfeitamente. Agora, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não há coisa melhor do que sabermos que Deus se ocupou com os fiéis do passado e esteve com eles até mesmo nas arenas, nas agruras, na morte cruel que eles enfrentaram, nas fogueiras. Isto é sublime, isto é maravilhoso. Deus não se fez indiferente para com aqueles que creram nele, embora o homem diga: mas como foi que ele permitiu que aqueles cristãos morressem de tal maneira? Um crítico alemão escreveu, criticando o profeta desta era, dizendo: como pode esse Brana pregar um Deus tão fanaticamente, um Deus que ficou com os braços cruzados enquanto seus fiéis eram levados para as arenas, tragados por leões e sendo queimados em fogueiras, e esse Deus ficou indiferente? Não é engano. Se Deus não estivesse naquela gente, aquela gente não enfrentaria a arena, não enfrentaria a fogueira, de maneira alguma. Nós sabemos que quando Deus mandou Abraão para aquela guerra com aqueles reis, ele foi com Abraão. Quem venceu foi Deus. Quando ele mandou a Moisés, ele foi com Moisés.
Quando ele mandou a Jesus, ele veio em Jesus. Isso é profundo. Jesus disse: o Pai que me enviou. O Pai me enviou, mas o Pai o enviou como uma segunda pessoa, e ele, o Pai, ficou lá em cima, como uma pessoa distinta do Filho? Para começar, meus ouvintes, guardem, isso é um parêntese apenas. A Trindade de Deus não é composta. A Trindade de Deus é simples. Toda unidade composta é imperfeita e Deus não é imperfeito. Você não pode crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade de Deus não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco. Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Então aí está a razão. Quando Deus mandou a Jesus, ele veio em Jesus. Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. E o próprio Deus disse: tu és meu Filho amado em quem tenho prazer de habitar. E Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. É unidade simples. Você não pode falar: quem vê a mim vê a minha esposa. Mas Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Então ele mandou a Jesus e veio em Jesus. E Jesus, por sua vez, nos mandou os seus apóstolos e veio nos seus apóstolos. Mandou a sua igreja e veio na sua igreja. A razão pela qual essa igreja entrou nas arenas, nas fogueiras, sem negá-lo, foi pelo simples fato dele estar neles. Foi lá dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida que Deus se manifestou, que Nabucodonosor ficou sabendo que os 3 mancebos não estavam sozinhos. Oh, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso nos faz vibrar a alma, como cristãos que somos. Mas quais são as provas desta era em que estamos vivendo? Veste-se como bem entende, fala-se como bem entende, pensa-se como bem entende, pratica tudo o que bem entende, mulheres e homens ao mesmo tempo. Qual seria a prova deste dia? Provas cruciantes a Igreja de Jesus Cristo enfrenta quando os homens estão completamente contrários à opressão e inteiramente favoráveis ao livre pensamento. Há uma pressão terrível, pior do que as arenas, pior do que as fogueiras, sobre aqueles que, de fato, têm sido enviados por Deus. E, consequentemente, Deus está neles. Mas há um consolo, meus irmãos. Ele virá. Essa gente que tem o poder vivificador do Espírito Santo, você sabe que um corpo sem espírito está morto, está dormente, está inconsciente. Mas esse poder do Espírito Santo, esse Pai, esse Deus, Jesus Cristo, que veio em sua igreja, a conscientiza do seu passado, do seu presente e do seu futuro, porque ele é o que era, o que é e o que há de vir. O poder revelador, o poder vivificador do Espírito Santo alenta esta gente, consola esta gente, supre, nutre estas almas. Vejam só, foi o poder vivificador que veio a João quando ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Foi também esse poder vivificador que encheu a Isaías e ele se pôs de pé
e ver um milênio. O milênio, isso há 700 e tantos anos antes de Jesus vir. Ele viu a virgem que concebeu. Ele viu a cena da cruz. Ele viu as suas pisaduras pelas quais nós fomos sarados. Foi esse poder vivificador que fez com que os profetas passassem pelas suas agruras, desprendessem de seus próprios sofrimentos, de suas vidas, e contemplasse lá adiante, muito adiante. O poder vivificador fez isso mesmo por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, como viver, para saber o que nós fizemos, o que você fez e o que não devia fazer, e o que devia fazer, como também esse poder vivificador mostra para nós o que nós seremos. Nós seremos como Ele, se somos no presente como Ele. Quando Ele estava aqui, Ele estava desprezado. Ele estava aqui desprezado. Então, se nós somos como Ele no presente, nós seremos como Ele no futuro também. O poder vivificador nos dá todas estas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que Ele foi todas estas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que Ele podia ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que Ele pôde ser Filho de Deus, tanto curando os doentes, tanto no momento quando o povo queria fazê-lo rei, quanto na hora da ignominia, da solidão, da angústia, do sofrimento. Os profetas de Deus, no passado foram profetas de Deus, tanto na hora em que os reis lhes estavam tratando bem, quanto na hora que eles se revoltavam contra eles por causa da palavra. Nos calabouços, nas cadeias, errantes, nos martírios, nos sofrimentos, eles eram profetas de Deus. Não nos banquetes apenas. A igreja de Jesus é a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo que não fica na sepultura, porque o poder vivificador não deixa. Paulo falou à igreja passando pelo seu sofrimento e dizendo que as lutas, os sofrimentos, o vitupério do tempo presente não é para se comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Paulo não foi daqueles pregadores que ficaram ali somente como aqueles que estavam ao lado de Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. Não. Paulo passou pelo sofrimento da igreja e a mostrou glorificada. Jesus passou pelos choradores e foi lá e deu o poder da ressurreição. Que o Senhor vos abençoe, meus ouvintes, para conhecerem a Escritura no registro de Deus, vivificados pelo Espírito Santo, para saberem quem é aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, recebam esta bênção. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer.
Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tem um poder que não me deixa calar, é de Deus eu tenho que contar. Este poder me enche de prazer e de satisfação. Este poder eu vou anunciar de todo o meu coração. Este poder da transformação e da salvação. Este poder